É um estudo, o nosso estudo não é um estudo para qualquer pessoa. Porque às vezes a pessoa fala, mas o que é religião? O que esse médico metido à religião vai me falar de Deus agora? Ele não era cientista, agora fica misturando as coisas. Então, não é para qualquer pessoa. Mas quando a pessoa tem uma inclinação de conhecer as coisas invisíveis, as coisas espirituais, as coisas que não são visíveis com esses olhos, mas elas são reais, aí você começa a ouvir. E existe um caminho para isso, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz a revelação das coisas espirituais. Então, a grande parte das religiões da Terra, queira ou não, passam pela Bíblia. Até o Corão possui o Velho Testamento, é coisa comum. Então, nós estamos aqui falando para as pessoas que desejam conhecer as coisas eternas. Amém? Só que, lógico, a gente sempre dá uma versão um pouco mais apimentada. Porque, na verdade, o estudo bíblico é simples. Vocês pegam nas cartilhas de escolas dominical. Nas escolas dominicais, elas possuem, né, as coisas básicas. Aqui a gente mesmo dando as coisas básicas, nós nos aprofundamos no assunto. Que nem o assunto de hoje é batismo, né? Já falamos aqui centenas de vezes de batismo, né? Mas sempre trazendo uma cor diferente do diamante da palavra. O diamante, a palavra é que nem um diamante. Cada vez que você lê um versículo, você vê um outro brilho. Uma hora brilha verde, outra hora brilha vermelho, outra hora fica turquesa. Assim é uma pedra preciosa, assim é a palavra de Deus. Por isso que ela é chamada de viva e eficaz. Lá em Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada aguda. Por que ela é viva? Porque ela não é uma letra morta. Foi o Espírito Santo de Deus que escreveu. Então, só quem tem o Espírito para decodificá-la, porque é o mesmo processo. É que nem a leitura do código de barras, tem que ter um aparelho que seja compatível. Ora, a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. Só pode entendê-lo, só pode se entender a palavra pelo mesmo Espírito. Amém? E ela é eficaz, quer dizer, ela cumpre o seu propósito. Não há ninguém que ouvindo a palavra, mesmo de uma maneira assim, mais simples, assim, vamos dizer, de uma maneira bem rudimentar, a pessoa não conhece bem a Bíblia, mas tudo que se ouve cai no teu coração e brota. Nada é por acaso. Amém? Mesmo sendo simplória a recepção, ela atua. Diz a palavra que ela atua na divisão da alma e do espírito. Uma situação que nem a parapsicologia, nem a psicologia, nem a psiquiatria, ninguém consegue precisar onde divide-se o id do ego, onde divide-se o sentimento da razão. Existe uma linha tênue onde a palavra de Deus atua. Então, a palavra de Deus ela é mais poderosa do que a psicologia, do que a medicina, do que tudo. Amém? Então, essa é a nossa iniciativa. Então, se você não gosta disso, vai para o Jornal Nacional. Você já está perdendo. Mas nós não somos desse mundo. A Bíblia fala que tem dois tipos de pessoas. Os que estão neste mundo e vivem para ele, certo? São as pessoas normais, é o chamado homem natural, como está em 1 Coríntios. Homem natural é o que vocês veem no mundo, é o que vocês veem no cotidiano, é o que vocês veem na vida, na escola, na família. O homem natural, ele está aí fora, é o homem biológico, normal. Este homem, cientificamente falando, ele está vivo para o mundo. Agora, há aquele que descobre uma outra vida, chamada vida espiritual, que é oculta, que é não compreendida pelas pessoas deste mundo, muitas vezes, a não ser que ela se aplique a entender. Quando você, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa orando, fazendo uma oração, uma pessoa do mundo, um ateu, olha e fala, o que está fazendo? Conversando com a parede? Está rindo sozinho, está chorando sozinho? Está se expressando com quem? Está falando com... Está recebendo o que de quem? Porque o homem natural não compreende as coisas invisíveis. Mas existe esse mundo invisível, existe essa vida sobrenatural, essa vida espiritual. E quando você a descobre, a Bíblia fala que você e tem uma experiência com Deus, você descobre uma nova vida e nasce para uma nova vida. Então, o fundamento de Jesus, ao vir para a terra, como Deus, como
o Filho do Homem para salvar o homem, ele não tinha outra forma de não ser abrir um caminho espiritual para que nós pudéssemos ter vida espiritual. Então, é um caminho que estava fechado ao homem. Esse caminho foi aberto por Jesus. Então, na hora que você descobre a Cristo, você entende que ser de Jesus não é ser religioso. Agora, qual a sua religião? Todo mundo tem que crer em alguma coisa, nem que seja uma fezinha. Não, isso não é o que Deus quer. A Bíblia fala que quem está nele, nova criatura é. Não é pouca coisa. É morte e nascimento para uma nova vida. Não é verdade? É que nem uma pessoa que muda de vida. Bom, a pessoa muda de vida. No mundo, muitos tentam mudar. Agora, me regenerei. Muitos tentam com filosofias, tentam com até religiosidades. Mas uma coisa é essa religiosidade mundana, filosófica, psíquica, psicoterapêutica, muitas vezes. Uma coisa. Outra coisa é uma experiência sobrenatural que muda o teu ser. Isso só Deus pode fazer. Por isso que Jesus fala, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não é? E Paulo fala que os que estão em Cristo são nova criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é novo homem só, é nova criatura. É um novo homem, mas uma nova criatura. Por que nova criatura? Porque além de ser um novo homem com um novo pensamento, já tem uma vida espiritual. Quer dizer, já tenho participação no mundo sobrenatural. Vou dar um exemplo. Existem espíritos andando por aí. Todo mundo sabe disso. É só assistir as novelas da Globo que você vê um monte de centro de macumba. O centro de Umbanda, o pessoal o Oxalá, ou o Orixá, ou não sei o que. Bom, isso aí são demônios. Existe o mundo espiritual. Se existe o mundo espiritual, do mal existe o do bem. E Jesus veio para desfazer a obra das trevas. Então existe o mal e existe um que destrói o poder das trevas. Chama-se Jesus Cristo. E nele estamos. A Bíblia fala que quem está em Cristo e está nele, está em Deus. Os que são de Deus, são de Jesus. Acabou. Mas eu tenho o Santo Antônio, então esquece isso. Há um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus, lá em cima, e os homens, Jesus Cristo. Por isso que ele fala em João 14,6. Eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas Nossa Senhora Aparecida tal. Não é caminho. Não é caminho. Jesus falou que eu sou o caminho. E Maria precisou do filho dela como Salvador. Todos precisam de Jesus. Sem Cristo, sem salvação. Então, mas acontece que não é só em Jesus você não é só salvo da condenação. Em Cristo você não é só salvo do mal. Em Cristo você passa a ter um poder na sua vida, sendo uma nova criatura, que destrói o mal. Você passa a ter poder sobre o mal. Poder para desfazer as obras do mal, em nome de Jesus. Então tudo isso é uma preciosidade tal que quem começa a descobrir quer se alimentar mais do conhecimento espiritual que vem com a palavra. Então em 1 Pedro capítulo 2, abra lá. Qual é o nome da sua esposa mesmo, Rubens? Cristiane está conosco. Cristiane, faça bom proveito da Bíblia. 1 Pedro 2, e eu quero lembrar que o pirata está doente, então que Jesus abençoe o pirata. Pirata, seja curado em nome de Jesus. Está com dor de cabeça o pirata. Eu acho que ele andou navegando por aí e não se deu bem. 1 Pedro 2, é que o filhinho dele está doente e ele ficou doente junto. 1 Pedro 2, mas vai ficar curado. Até o final da pregação ele vai ficar curado. 1 Pedro 2, verso 1. Olha que linda passagem. Atenção, Vanderleia. 1 Pedro 2, 1. Deixando, pois, toda a malícia, que a malícia é coisa do passado, do velho homem. Quem é deste mundo gosta da malícia, gosta das coisas prazerosas da carne, e principalmente as que não prestam. Deixando toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, características do ser humano. Já chegou meu café, que bom. A característica do ser humano, murmuração. Você entra no elevador, que chuva, não, que coisa, não. Nossa, esse mundo não tem jeito. Aí passa uma semana sem chuva, nossa, que calor, né? Podia cair uma chuvinha. O ser humano, ele vive para murmurar, menos os de Deus, Pai. Desejai, então, verso 2, desejai afetuosamente, como meninos, o quê? Novamente nascidos. Então, quando a pessoa se converte, ela nasce de novo. Olha, desejai afetuosamente, com carinho, com afeto,
como meninos novamente nascidos, o leite racional. O que é o leite racional? Este alimento que vocês estão ouvindo de mim agora e estão se alimentando dele. O leite racional, para que por ele vades crescendo. Então, o ser humano que se converte, ele começa a beber esse leite racional, que é a Bíblia, e começa a crescer espiritualmente. Ele passa a descobrir as coisas espirituais. Ele começa a entender qual seja o propósito de Deus para a nossa vida. Ele começa a entender que ele tem que ser usado por Deus nessa vida para atingir os outros, porque esse é o nosso objetivo neste mundo. Deus quer que nós expandamos, atinjamos as outras pessoas, que nós possamos expandir o reino e trazer muitos ao conhecimento da verdade, porque a grande parte está cega. Em 2 Coríntios 4, diz assim que o Deus desse século, verso 4, cegou o entendimento dos incrédulos. Então a pessoa que não crê, não é porque ela, coitada, é ignorante, não, existe um espírito. Eu pregava em São Bernardo na década de 80. Que idade você tinha em 80? Você não tinha nascido. Você não tinha nascido. Em 88 eu estava pregando e tinha um engenheiro, professor da ET, engenheiro bom, menino, rapaz bom, senhor na época. E ele ouvia a palavra, mas ele ficava assim, ele não entendia, porque ele era meio físico, professor de engenharia, professor de física. Ele, mas não dá para entender o invisível, não dá para quantificar, porque ele era um homem matemático. Aí eu orava, falei, Senhor, abre os olhos. Um dia Deus me deu uma visão. Havia um monte de bichos no ouvido dele. Eu olhei para ele e vi um monte de bichinhos fechando o ouvido. Eu falei, espiritual. Então o Deus deste século, deste mundo, cega o ouvido e visão, o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:4. Então, queridos, glória a Deus, o único pastor que prega tomando cafezinho, é um privilégio, né? Muito bem. Então, amados, nós temos que dar a vida pelos irmãos, né? A palavra batismo, hoje o assunto é batismo pelos... Vocês estão loucos para que eu entre no assunto. Vai ser batismo dia 14 de abril. Sim, quem quiser se batizar dia 14 de abril, daqui a um mês, quer se batizar, né, linda? Que santidade, está apaixonada por Jesus, né? E ele também, como é o nome dele? O Maurício, esteve aqui semana passada. O Maurício também está apaixonado por Jesus? Está ali, né, Maurício? Eu sei. Mas vocês vão se batizar em nome de Jesus. Ouça o que eu vou pregar, porque você vai se batizar. Agora, o que eu ia falar? Perdi. Batismo pelos mortos. Mas onde está isso na Bíblia? Batismo pelos mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 29. Abra lá. Pastor, as pessoas se batizam por pessoas que já morreram? Ou então outro grupo diz assim, batizar defunto? Quer dizer, vai lá no cemitério, ou então melhor, no velório e batiza? Ou pede para o homem que está preparando o féretro para enfiar um tanque? 1 Coríntios 15, 29, diz assim, olha só, pastor Milton, o senhor que tem 45 anos de evangelho, é isso? 50 anos de batismo agora, dia 31. Glória a Deus. 1969. Olha, em 69. O homem estava chegando na lua e ele estava entrando no universo espiritual. Essa foi boa, hein? 1 Coríntios 15, 29. Glória a Deus, pastor Milton. Talvez o que o senhor vai ouvir hoje, o senhor não ouviu nesses 50 anos. 1 Coríntios 15, 29. De outra maneira, atenção, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Então, muitos falam assim, não, peraí, pastor, não é batizar morto, é batizar no lugar dos que morreram. E isso é uma doutrina de uma religião. Quem é que sabe? Mormons. Então, você fez teologia, né? Estudou. Mas os Mormons, o livro de Mormon, que foi trazido por Joseph Smith, 1875. Em 1875, um cristão chamado Joseph Smith, no Oregon, nos Estados Unidos, teve uma visão.
não lembro se ele era metodista ou batista, mas ele era um crente. E teve uma visão de um anjo. Falou que o anjo Gabriel chegou para ele e apareceu para ele e falou: agora você vai liderar um novo grupo. E deu toda a doutrina mormon. Entre os elementos da doutrina mormon, dos mormons, o do mormonismo, está batizar-se pelos mortos. Que é isso, pastor? Os mormons, quem está me ouvindo, está assistindo aqui é mormon, sabe, ou conhece. Que nem o Maurício sabe. Então é assim, eu tenho um irmão, um amigo, ou um irmão na carne, por exemplo, ou um amigo. Eu tentei pregar para ele aceitou, tá, mas não se batizou. Aceitou Jesus, mas não se batizou, não tem o tempo. Levou um tiro numa esquina. Aí o que acontece? Eles vão lá, isso acontece, e se batizam pela pessoa que morreu. Isso é a explicação dos mormons pelo batismo pelos mortos. Então vou contar uma. Em 1990, eu era médico, na época já tinha 4 anos de Ford, era médico da Ford do Brasil, na época que não havia essa influência comunista que destruiu a Ford. Então a Ford agora acabou por causa do sindicato, os processos. O que aconteceu? Havia mais processo trabalhista na Ford do Brasil do que no mundo todo das Fords. O que os Estados Unidos mandaram? Fecharam a Ford. Acabou a Ford no Brasil. Acabou. Em São Bernardo ali, complexo tremendo. Quando eu trabalhei lá tinha 11 mil empregados. 11 mil. Eu era médico de 11 mil amigos lá. E muitos se converteram conosco lá, inclusive. E eu me lembro, em 90, pregava para um rapaz lá e ele era mormon. Aí ele chegou um dia e o irmão dele era um bandidão de São Bernardo. Terrível. Do tráfico e tal. Inclusive eu cheguei a pregar para o irmão dele, porque uma vez eu estava no pronto-socorro, atendi o irmão dele. E lá na cidade, na época era menor a cidade, eu atendia no pronto-socorro municipal, e era médico da Ford, e tinha a igreja que eu mandava a turma para a igreja, então enfim, era tudo meio que nem Alphaville, assim, na época. Isso estou falando há 29 anos atrás. Aí o que aconteceu? Esse rapaz que trabalhava na Ford, cujo irmão era um bandidão, o irmão foi baleado num sábado e morreu. No domingo eu li o jornal e falei: puxa, o fulano morreu. Lá no Jardim Calux, um bairro de São Bernardo, lá perto depois do Planalto ali. Bom, enfim, e o rapaz morreu. Aí na segunda eu falei: preciso falar com o irmão dele, que trabalha na ferramentaria. Aí encontrei com ele e falei: rapaz, eu vi que seu irmão faleceu. Meus sentimentos. Ele falou: não, doutor, fique tranquilo. Ontem mesmo eu já me batizei pelo meu irmão. Ele está salvo. Assim. Falei: mesmo? Foi quando me chamou a atenção a doutrina mormon. Eu falei: vou estudar isso. Porque os mormons se batizam pelos mortos. Então a pessoa não faz nada. Não conheceu a Jesus, não santificou sua vida, não se entregou oficialmente, não se batizou nas águas, nada. Mas o outro se batizou por ele fica salvo. Isso é o quê? Heresia. Me perdoe. Porque se é assim, então, é a mesma coisa que falar que o ladrão, no último momento, entrou no reino, sem conhecer Jesus, sem nada. Não. Já provei aqui que não é assim. Ah, mas a teologia, bom, então a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aquele que confessa o Senhor, aquele que crê em Cristo tem que confessar com a boca e crer no seu coração. Romanos capítulo 10. Terceiro, um dos sinais dos que creem é que o que é nascido de Deus, o que acontece? Vence o mundo. O que é nascido de Deus ama seu irmão. Então tem vários sinais que caracterizam o cristão. Agora o camarada é um bandidão, levou um tiro, o irmão dele se batiza por ele, está salvo. Isso é heresia. Porque todo mundo que está aqui renuncia ao pecado, largou o álcool, largou o maligno, largou os maus pensamentos, e o rapaz lá, só porque o irmão se batizou, está salvo. Então isso é heresia. Mas aí eu pergunto, mas eles se baseiam nisso. Então o que farão os que se batizam pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Aí nós vamos entender o seguinte: primeiro ponto, o batismo em si. O que é batismo? É mergulhar na vida de Cristo. Quando eu entro nas águas, eu estou entrando num novo corpo. Na verdade, quando eu entro nas águas, eu estou recebendo naquelas águas o perdão, a lavagem dos pecados, o revestimento de Cristo, e estou entregando o meu corpo, a minha alma, o meu homem velho para Jesus levar para a cruz.
E eu estou recebendo de Cristo, quando eu passo pelas águas, o passado santo de Jesus. Existe uma troca no batismo. Isso significa ser o quê? Plantado juntamente com Cristo, à semelhança da sua morte. Isso é a definição de ser plantado com Cristo, à semelhança da sua morte. Eu sou plantado, quer dizer, a terra, essa terra nossa do mundo, que da onde procede a nossa carne, ela foi amaldiçoada. Está lá em Gênesis capítulo 3, por Jeová. Abra lá, Gênesis 3. Olha que forte. Vamos lá, vamos logo por fogo. Gênesis 3. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 17. Gênesis 3,17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Olha o que Deus fez, que Jeová fez. Portanto, deste ouvido à voz da tua mulher, e não a minha voz, né? E comeste da árvore que eu te ordenei, não coma. O que Deus fez? 2 pontinhos. O que ele diz aqui, ó? Maldita é a terra. Então a terra é maldita. Tá? Por causa de ti, por causa de Adão, a terra foi amaldiçoada. Então essa terra nossa é maldita. Está escrito aqui. Olha aqui, ó, maldita é a terra. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, até hoje. Você pega um trabalhador que mora na periferia, ele pega 2, 3 conduções, 2 horas de ônibus, ali, ó, de pé, porque hoje é assim, o jovenzinho senta no ônibus e finge que está dormindo, para não dar lugar para os mais velhos. Eu já vi mulher grávida assim, em filme e tal, em algumas cenas, né, de pé, e o molecão, na minha época, eu andei muito de ônibus, eu não tinha coragem de ficar sentado se tinha uma pessoa mais de idade de pé. Aquelas senhorinhas de idade e tal. Hoje não. Hoje vivemos um mundo da apostasia. O que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Esse é o mundão. Mas aí que está. Então, a terra hoje é assim, maligna. O homem, ele vive para o mal. E essa terra que foi amaldiçoada por Jeová, olha só, essa terra que foi amaldiçoada por Jeová, olha o que diz aqui no verso 18, espinhos e cardos também te produzirá. Então a terra, ela tem coisas malignas, tem pragas, o homem precisa trabalhar a terra, não é fácil. E fora os entraves ambientais que amaldiçoam a terra. Infelizmente é assim. É uma bênção, mas tem maldição junto, porque o próprio Deus amaldiçoou. Então a terra que o homem do pó veio, olha aqui, verso 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Então o homem foi tomado da terra, que foi amaldiçoada por Deus. Então, portanto, és pó e em pó te tornarás. Então olha só, a terra foi amaldiçoada, essa terra produziu o homem. Então o homem, ele é maligno desde que nasceu, porque o homem do pó veio e para o pó vai. Esse pó foi amaldiçoado. E por quê? O homem pecou e esse pecado passou para todos os homens. Romanos capítulo 5, verso 12, abra lá. É Jean, não é Jean? Abra lá, Jean. Vocês estão namorando firme, não desliga do braço. Mostra eles namorando, por favor. Mostra para todo mundo ver. Olha, não larga o braço. Olha que coisa. Meu Deus, que coisa. Santidade no namoro, né? Então, ainda bem. Ó, Romanos, capítulo 5, terrível. Vermelho. Olha, ele pegou sol. Ele pegou sol fim de semana, não é vermelho. Ele tomou sol, ele é um menino. Ele joga futebol profissional, sabia? Vai ser um grande jogador. Ó, Romanos 5,12. Diz assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso também que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então presta atenção, Adão pecou, incorporou na genética do homem o pecado. Esse pecado passou a todos os homens. Então a pessoa, não é que a pessoa não presta, o pecado nasceu com o homem. Tem gente que fala assim, eu não faço mal para ninguém. Não, a sua constituição antiga da carne é pecaminosa. O pecado original não tem jeito. Tudo bem que um não rouba ou não mata, mas
maldiz, o outro não maldiz, nem rouba, nem mata, mas gosta de sensualidade. O outro, quer dizer, sempre alguém tem alguma coisa. O outro se acha perfeito, já é um problema, porque o diabo também se achou perfeito. Tem gente que fala assim, pastor, eu não peco nada. Poxa, o diabo também não se achou perfeito. Então, soberba. Aliás, foi exatamente soberba da vida. Foi o pecado de Jó. Jó se achava o bom. Eu pequei isso já, o pecado de Jó, uma vez preguei, né, na igreja aqui. Então, amados do Senhor, o homem, a condição dele é pecado, e o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6,33. Então, o salário do pecado, o preço por isso é a morte. Por isso que a morte passou a todos os homens, como está lá em Romanos 5,12. Então, como sai disso? Jesus veio e se fez carne, pegou a nossa carne, só que o que ele fez? Nunca pecou. Nunca pecou. Então, a carne de Jesus é uma carne igual a nossa, mas quando ele foi para a cruz, ele quebrou uma lei estabelecida no Velho Testamento. O Velho Testamento diz o seguinte, Ezequiel 18,4, a alma que pecar vai morrer, porque não tem jeito. Aconteceu com Adão, vai acontecer com todo mundo. Todos os homens pecaram. Salmo 14 fala que todos os homens fazem mal. Romanos também, capítulo 3, não tem um homem que não peque. Então, conclusão, mas Jesus não pecou e fez o quê? Morreu. Então ele foi injustiçado pelo mundo espiritual. Então Satanás, quando Jesus foi para a cruz, ele achava que ele estava ganhando de Jesus. Não, quem estava indo para a cruz era a carne, era ele, era o próprio Satanás. Então quando Jesus foi para a cruz, ele deu uma resposta dizendo o seguinte, a lei que tentava aperfeiçoar o pecado, condenou um justo, porque ele seguiu a lei e não adiantou nada. Aí ele abriu uma nova porta chamada graça. Aí graça, em sua homenagem. O que é graça? É o favor que Deus nos deu de abrir-nos uma porta de salvação, sendo nós pecadores, por crer na obra de Cristo, de ter ido para a cruz injustamente. Então, agora como é que eu assumo isso? Como é que eu passo por essa porta da graça oficialmente? Batismo. Por quê? Quando eu me batizo, aquela água, que naquele momento, até então era só uma água, seja uma piscina, seja um rio, seja uma banheira de imersão, seja o que for, até o momento do batismo, era uma água. Quando eu oro, aquele poder espiritual acontece, e aquela água se torna o quê? Um território espiritual. É como se fosse o corpo de Jesus, a carne santa de Jesus que está ali. Quando eu passo por ali, eu saio dali uma nova criatura, com o passado santo de Jesus, com os pecados perdoados. É um milagre. Ah, mas ninguém fala isso por aí. Por isso que os batismos não são eficazes, porque não há consciência da realidade espiritual. Quando eu passo pela água, eu entendo que a partir daquele momento eu sou uma nova criatura de fato, e que os demônios olham para mim e falam, acabou, ele passou pela água, agora ele é mais forte do que nós, agora ele realmente tem Jesus nele. Como é que eu provo que Jesus está nele, em quem batiza? Gálatas 3:27. Olha o que diz Gálatas 3:27. Isso, vamos lá. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então você tira o velho homem e coloca o novo homem na sua alma, que é Jesus. Então quando o diabo olha para você, os demônios, os espíritos, e até os homens deste mundo, na hora que olham, falam, você está diferente. Tem um brilho em você diferente. Eu conheço uma pessoa que o pai dele vivia brigando com ele, batia nele, indevidamente, batia no rapaz. O rapaz se batizou, foi para a casa do pai. Aí o pai, na hora que foi chegar perto dele, não conseguia chegar. O menino era santo, largou o mundo, largou tudo, e creu nessa doutrina que vocês estão ouvindo. Pois havia um campo de força do Senhor, protegendo, abençoando, como revestimento de Cristo. Quando a pessoa se batiza, cai as diferenças. Olha o verso 28. Nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea. Não há mais diferença entre homem e mulher. Depois que se batiza, a mulher e o homem passam a ser anjos de Deus.
passam a ser varões espirituais. Então acaba a diferença, homem e mulher. Interessante isso, está escrito aqui. Olha aqui, ó. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então por que eu estou falando isso? Que o batismo é isso, o batismo é terra santa. Romanos capítulo 6 fala que batismo é morte. Pastor, como o senhor está enrolando para chegar no batismo dos mortos? Tudo isso é importante. Romanos 6,4, olha aqui, ó. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, quando você entra nas águas, você é plantado no corpo, na carne santa de Jesus, figuradamente, e mergulha na morte. Que morte? De Cristo. Quando você mergulha na morte de Cristo, você não precisa mais morrer. Por quê? Já morreu no batismo, não morre mais. Quem morreu no batismo não morre mais. Pastor, o senhor é ignorante, a gente vai morrer fisicamente. Fisicamente, espiritualmente, você passa para o outro lado sem dor, sem nada. Sem sofrimento. Mas é o sofrimento da carne, o espírito não. Você já entra no outro espaço. Entra no futuro. Fantástico. Então, queridos, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Que morte? De Jesus. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando você sai das águas, então na hora que você mergulha na morte de Cristo. É você que devia ir para a cruz, porque você pecava, você mentia, você roubava, você olhava que não prestava, você, tudo que não prestava você fazia, mesmo sendo bonzinho. Mas aí quando você entra nas águas, você vai para a morte de Cristo, quer dizer, Jesus vai no teu lugar para a cruz, e você só recebe pela fé a vida dele, já salva, sem precisar sofrer na cruz, e sai o quê? Para uma novidade de vida, senão não adiantou nada. Quer dizer, você passa a ser um homem lavado, mas se você voltar para a lama, o segundo estado é pior que o primeiro. Por isso que é bom ter consciência. Batismo é consciência. 1 Coríntios capítulo 3, abra lá. Batismo, por isso que criança não adianta ser batizada, porque batismo é consciência. Qual é a pergunta, irmã? O Milton Pinheiro está perguntando, mas o ladrão da cruz não foi batizado e foi para o paraíso. Quem falou que ele não foi batizado? Assiste outro culto. Pegou o bonde andando, Milton. Pastor Lenilton já prega isso há 33 anos. Está no YouTube, né? 33, está no YouTube. Tem um, inclusive, só falando sobre o batismo do ladrão. Foi o que? Há 3, 4 semanas atrás? Que esse é o líder da organização administrativa. Ele que vai chefiar a comissão nipônica, que vai depois expandir-se para a Coreia do Sul, China e demais países mongólicos. Milton, estou falando para ele, para o Milton agora, seu xará. Não é que eu afirmei que o ladrão foi batizado. A Bíblia mostra sinais de que ele foi batizado. Assista o culto que eu fiz, foi 1h30 de estudo. Que o ladrão falou, né? Jesus, Senhor, lembra-te de mim. Este nenhum mal fez. Ele falou para o ladrão, para o outro ladrão, esse aí não faz mal nenhum. Ora, só fala que esse nenhum mal fez, quem anda junto? Vocês podem falar que eu não fiz mal nenhum. Pode ser que eu tenha feito de dia um mal e vocês não saibam. Agora, se vocês andarem comigo o dia todo, falam, não, pastor Lenilton não fez nenhum mal. Quando o ladrão falou, este nenhum mal fez, ele era discípulo de Cristo. Certo? Não vamos entrar agora. E ele era mais crente do que Pedro, porque Pedro, na hora que Jesus foi preso, fez o quê? Sumiram os apóstolos, ficou só quem? João, o resto, Mateus, como é que é lá? Tiago, sumiram. Mas o ladrão da cruz falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão tinha convicção que Jesus ia para o reino, coisa que os apóstolos, a grande parte, não tinham. Mas por que foi preso o ladrão? Porque ele tinha vergonha na cara e não suportou, sendo ladrão, ficar sem se entregar para o Estado. Ele falou, preciso agora acertar minha vida. Só que lá exigia pena de morte, coisa que deveria haver aqui, com esses bandidos que estão presos. E dá 6 meses para ele se converter. Ele não se converteu, pode morrer. Mas o senhor é mau. Mau não. Quem não presta, não presta. Se soltar, eles vão matar. Desculpe. Jesus foi a favor da pena de morte. Se ele não quisesse que o outro morresse, ele morreria e deixava os dois vivos. Por isso que esse mundo está assim. Porque não tem mais punição,
Mas não mata na hora, deixa o camarada se converter. Palavra dia e noite. Filme evangélico. Tal. Não teve jeito, aí acabou. Aí acabou. Ah, mas pastor, vai fazer o mal? Não é o mal. Essa vida, Jesus falou assim, a carne para nada aproveita. Que aproveita o homem viver, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É preferível que ele perca a vida carnal, mas ganhe a alma. Se ele for para o corredor da morte, mas convertido, glória a Deus. Pastor, que visão diferente. É bem longe da teologia da libertação. Muito bem. Mas batismo é consciência. 1 Pedro capítulo 3, verso 21. Olha só que lindo, pastor Milton, que também como uma verdadeira figura agora vos salva. Então o batismo salva. Irmã querida, você que não se batizou ainda, os que não se batizaram, o batismo salva. Está escrito aqui, ó, batismo vos salva. Não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, eu passo a ter uma nova consciência no batismo. O diabo chega e fala assim para você, ah, você aprontou, ah, você teve 3 namorados ao mesmo tempo, você fala, não, aquele lá morreu, ou aquela lá morreu, agora eu sou de Jesus. Aí o diabo olha e fala, acabou, ele já sabe. Ele sabe que a nova consciência entrou pelo batismo. Ele sabe que não é brincadeira. Uma vez, contei isso 1 milhão de vezes, vou contar de novo. Uma pessoa que era da macumba, o marido se converteu, foi para a igreja, firme. Mas a moça, a senhora, né, tinha 20 anos de macumba, continuava indo na Umbanda. Tinha uma filhinha de 2 anos. Um dia em casa, a mulher pegou, incorporou e não queria sair o espírito mal. Estava lá criancinha, o marido desesperado, que era crente, chamou os presbíteros da igreja. Aí os presbíteros vieram, tal e nada. Aí chamaram o outro, veio o pastor, na hora que veio o pastor repreendeu o demônio saiu da mulher e entrou na criança, de 2 anos e meio. Aí o pai ficou louco, falou assim para Satanás, demônio, você é um covarde, por que você não entra em mim, em vez de entrar na minha filhinha? Aí o demônio falou assim pela boca da filhinha, porque você entrou naquela água suja, eu não posso tocar em você. Boa. Então batismo consciente, com vida santa, é escudo e proteção. 1 João, capítulo 5, abra lá, verso 19. Olha lá, abra lá, Vitória, se você ama a palavra, não sei porque você não vem mais na igreja. É esse menino que está te pedindo de vir na igreja, não? Ou é sua vovó, sua mãe, quem é, hein? Eu quero você aqui comigo, Deus tem uma obra na sua vida. 1 João, capítulo 5, olha aqui, verso 19, olha aqui, ó. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Verso 18, eu errei. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, não toca mais. Está escrito? Lembra o diabo disso? Não é? Porque às vezes a nossa consciência nos trai. E está cheio de gente que tem medo de Satanás. Tem gente que precisa dormir com luz acesa. Tem gente que tem medo. Não, tenha medo. A quem temerei, se o Senhor é a minha luz, a minha salvação? De que me recearei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Salmo 27, 1, 2, por ali. Então, irmãos, batismo não é pouca coisa, mas batismo é uma coisa, é morte. Quando eu mergulho nas águas, eu entro na morte, e daí para o mundo eu sou morto. Então, aquele amigo das orgias, da bebedice, das bagunças, morreu. Eu era um terrível bagunceiro no hospital que eu trabalhava. De repente me converti, o pessoal, cadê aquele Nilton? O pessoal falou assim, morreu. Aquele lá esquece, está um pastorzinho por aí. Falei, glória. É assim. Se você se converte de verdade, você morre para o mundo. Então tem 2 tipos de mortos. Os mortos para este mundo e os mortos para Deus. Quem são os mortos para Deus? Os que não querem saber de Deus. Então, as pessoas aí fora são mortas para o Espírito e vivas para o mundo. Quem está com Jesus é morto para o mundo e vivo para Deus. Vou mostrar os 2 casos. Por exemplo, Mateus 8, 22, se não me engano, abra lá. Olha esse aqui. Olha essa, meus irmãos. Jesus falou assim, tinha um homem que chegou para Jesus e falou assim, mestre, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai que ele morreu.
Aí Jesus falou assim, verso 22, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Deixa os mortos, quer dizer, mortos espiritualmente, porque não creem em Jesus, sepultar os que estão mortos fisicamente. Entenderam? Então este mundo está morto em delitos e pecados. Em Efésios fala a mesma coisa, capítulo 2, a Dani já sabe tudo isso de cor, é uma evangelista. Efésios 2, abra lá, verso 1, olha aqui, ó. O que diz a Bíblia? Jesus vos deu vida, estando vós o quê? Mortos em ofensas e pecados. Então as pessoas desse mundo são mortos, são zumbis espirituais. O diabo pinta e borda com quem não é de Jesus. E tem gente que me assiste e fala, não é possível. É possível, ainda que não aceitem. Eu também não aceitava. Eu achava que não precisava se entregar. Precisa ser de Jesus para entrar na vida. Eu sou o caminho, verdade e vida, Jesus falou. A vida está nele. Ele é a luz dos homens e a vida, está lá em João capítulo 1. Nele estava a luz do mundo, é Jesus, a luz do mundo, é a vida. Então, fora de Jesus, todos estão mortos, mas estão vivos fisicamente por um tempo. Mas uma hora, acaba. A vida é curta. Faleceu agora nosso irmão Adauri, doutor Adauri, quinta-feira passada, nosso amigo médico, se converteu conosco. É que há muitos anos ele não vinha, não chegou a vir aqui na De Alfa, era de outra igreja, mas muito amigo. Doutor Adauri teve um infarto agora, crente, mas foi embora, nossa idade. Então, o mundo é rápido, a vida é rápida. Estamos aqui para quê? Para definir se nós vamos para um lado ou para o outro espiritualmente. Ah, pastor, nós temos que aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? Comer e beber para quê? Pode comer e beber, mas como finalidade única, para quê? Sendo que o futuro é o que é mais importante. 50 anos nessa terra, 60, 70, 80, 100, para que uma hora acaba, tudo acaba. O mundo passa e o seu desejo, diz lá em 1 João capítulo 2, 19, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o melhor é viver para sempre. Para isso você precisa morrer para este mundo e nascer para Deus. Aí você vai ser considerado mortos para este mundo. Então, quem se converte, inverte. Passa a ser morto para este mundo, porque morreu para o que não presta, morreu para a pornografia, morreu para a prostituição, morreu para a droga, morreu para a bebida. Moisés, a Bíblia fala de um batismo chamado batismo de Moisés. Quando Moisés abriu os olhos, ele era um bonitão. Moisés era o bom. Até os 40 anos ele estava no Egito. Então ele era filho da filha de Faraó. Era um homem de domínio. Pegava a carruagem lá de ouro, junto com os egípcios, né? Comia do bom do melhor. As egípcias, oi Moisés, que lindo, oi, né? Era assim, que nem hoje, né? As mulheres, oi, que lindo, é assim. Tudo trincadinho, que lindo, Moisés, né? Aí o que aconteceu? Com 40 anos ele descobriu que ele era filho, a verdadeira filiação dele era os hebreus. Aí o que aconteceu? Ele olhou, viu tudo aquilo, falou, o quê? Meu povo sendo sofrido. Aí um egípcio estava batendo sendo duro com o judeu, ele pegou e matou o egípcio. Aí fugiu, porque daí ele passou a ser caçado para a morte pelo faraó. Falou, esse aí é um traidor. Aí ele foi embora. Aí o que ele fez? Ele falou, não quero mais saber do principado do Egito. Não quero mais saber deste bem-estar. De comer, beber, curtir, da geometria egípcia, das edificações, do dinheiro, nada. Eu prefiro ser maltratado, porque eu sei que lá na frente vem a recompensa. Hebreus, capítulo 11, fala isso. Abra lá. Então, Moisés morria pelo povo de Israel, morreu pelo povo de Israel. Morreu, vamos dizer assim, ele se deu para o povo de Israel. Entendeu? Morreu. E morreu para o mundo. Moisés parou de viver o mundão. Lê aqui, ó, Hebreus capítulo 11, no verso 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, olha aí, ó,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, verso 25, Hebreus 11, 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo, ou seja, a alegria do pecado. Hoje o povo vai atrás do pecado aí fora. Vai atrás. Eu preciso curtir. Carnaval. Quanto menos roupa melhor. Quanto mais cerveja melhor. E vamos beijar. As mulheres falam, eu quero beijar. Eu quero curtir. Outro dia atendi um rapaz no consultório. O pai trouxe. É filho de médico, um colega nosso. Eu vou falar quem é que pode estar me assistindo. Cheio de bereba, assim. Estourado, era herpes, monilha, estomatite e tudo. Eu falei, meu Deus, que boca horrível. Menino bonito. Aí o colega falou, da minha época, o colega, psiquiatra, falou, Lenil, eu tô com meu filho, tá, trouxe pra você que você trata tudo, cura ele aí. Eu falei, o que você fez? Aí o pai, conta! Ele falou, fui numa rave, né? Beijei 40 numa noite. Eu falei, você pegou 40 bichos na boca. Isso é o fruto. Tá tudo estourado, menino. Menino bonzinho, bonito. Então, tive que entrar com antibiótico e tal, para salvar o moleque. Então, irmãos, Moisés olhou para isso e falou, não quero isso não. Não quero a bereba não. Eu quero, olha aqui. Escolheu Moisés, verso 25, escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o que? O vitupério de Cristo. O que é vitupério? É a vergonha que Jesus passou, o sofrimento que Jesus passou, a crucifixão de Jesus. Jesus não precisava ter sofrido, mas ele falou, eu vou pagar o preço para nos salvar. Ele poderia se tornar o rei de Israel, mas aí não haveria salvação para nós. Percebeu? Então Jesus preferiu ser maltratado, é o sofrimento de Cristo, é o quê? É o vitupério. Então Moisés também foi vituperado pelos egípcios, para salvar o povo de Israel. Olha aqui, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o quê? A recompensa. Verso 27, pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o quê? O invisível, coisa que os cristãos têm que ficar hoje vendo o invisível. O cristão tem dificuldade para viver o invisível hoje, ele gosta do visível, ele gosta do visível. Tá bom, lindo, esse é um santo de Deus, não, tá bom, mais um. Então, o povo de Deus hoje não está acostumado a ver o invisível. O povo gosta das luzes, dos shows. Se eu fizesse um show aqui, chamasse um pessoal da pesada, aí lotava isso aqui. Como lota? Porque o povo gosta disso. Na hora que você fala da verdadeira palavra e do vitupério, vitupério não, pastor. Que ninguém quer morrer. A cada dia morrer. A gente tem que sofrer pelas pessoas. Isso é morrer. Moisés morria a cada dia. Ele morreu quando ele recusou o Egito. Morreu quando Deus falou, vou acabar com esse povo. Ele falou, não, então acaba comigo primeiro. Morreu de novo ali. Mortificação da carne. Morrer é mortificar a carne. Eu quero tal coisa, mas não vou fazer em prol de uma outra situação espiritual. Em prol das pessoas. Noé também tem o batismo de Noé. A Bíblia fala do batismo de Noé. 1 Pedro 3, naquele verso que nós temos falado. Abra lá em 1 Pedro capítulo 3. Vocês estão aprendendo bastante coisa de batismo hoje, hein? 1 Pedro 3, Noé foi batizado. Olha só aqui, verso 20. Os quais em outro tempo foram rebeldes. Quem foi rebelde? O pessoal da época de Noé. Quem? Aquela turma do lado de fora da arca. A turma do mundo antigo. Foram 1650 anos entre Adão, da queda do jardim, da saída do jardim até o dilúvio, 1650 anos. Porque todo mundo pensa que tinha pouca gente. Irmãos amados, o Brasil tem 500 anos. 500 e pouco, né? 519 anos. Muito bem. Temos 210 milhões de pessoas. 205 milhões de pessoas. Mais até, né, Vitória? A Vitória está fazendo vestibular, sabe tudo. Eu não sei nada. Mas mais de 200 milhões de pessoas. Começamos com aí, Santa Maria, Pinta e Nina. Lembra das caravelas? Veio aí o Cabral, aquela turma toda, né? Veio depois Martim Afonso de Souza, toda essa turma aí. Muito bem. Essa turminha
centenas de pessoas, hoje somos milhões em 500 anos. Agora vocês imaginam 1650 anos naquele mundo antigo. E a turma na perversão. Sexo para cá, sexo para lá, cervejada, vinhada. Abra lá em Gênesis capítulo 6. Olha aí. Olha Gênesis 6. Tudo isso para explicar o batismo dos mortos. Tudo para explicar o batismo dos mortos. Gênesis 6. E aconteceu que, verso 1, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si todas as mulheres que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus falou, vou destruir essa turma. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor, verso 5, que a maldade do homem se multiplicara. Que maldade? Prostituição, ódio, briga, assassinato e adultério para lá e para cá. Era uma bagunça. Não havia família. Percebeu? Estava uma bagunça. Aí Deus falou, vou acabar. Mas aí achou que graça em Noé, porque Noé era um homem justo, verdadeiro. Porque a Bíblia fala que Noé é figura de Cristo. Ele pegou, fez a arca é figura da igreja. É uma simbologia da igreja. Ele formou a arca e com a sua família, porque a família ouvia o que o pai falava, salvou a família. Ele, a esposa e mais 3 filhos com as noras. 8 almas. Todos entraram na arca. E aí ele pregou. Durante 100 anos que ele fez a arca, ele pregou. Vocês têm que se converter. E ninguém queria saber de se converter. E ele estava gastando a vida dele para a turma. Ele estava sendo o quê? Morto pela turma. Ele morreu. Ele se cancelou nas orgias. Ele fez tudo o que Deus queria e não o que ele queria. E isso significa o quê? A pessoa mortificar a carne. E na hora que ele entrou na arca, durante 7 dias ele ainda esperou, com a arca fechada, que viesse a chuva, para testar a fé dele. Aí Deus fechou a arca. Aí veio o quê? O dilúvio. Na hora que a turma viu que o negócio não ia parar, bateram lá, mas não tinha mais jeito. É a mesma coisa. Logo, logo vai vir aí o fim do mundo e vão querer entrar na igreja, não vai ter mais jeito. Agora é a hora de se converter. Porque por enquanto a arca está aberta e pode entrar qualquer tipo de bicho. Jararaca, cavalo. Tem os caras que são os cavalos, já viu? Você vai falar com ele, fica que é um cavalo. Pode entrar na arca, vai ser salvo. O cavalo vai ser salvo. O elefante vai ser salvo. A serpente, não tem aquelas mulheres que são uma serpentona? Pode entrar na arca, não tem problema. A arca de Deus, que é a igreja, serve para todos os bichos. E os bichinhos ficam quietinhos dentro da arca. Podem ver que nenhum bicho brigou com uma com o outro. Não houve briga entre leão e viadinhos lá na arca, etc. Não, como um exemplo. Ou pode ser outra coisa qualquer. Então, queridos, assim é a igreja. A igreja é a figura da arca de Noé. Que a Bíblia fala, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Muito bem. Noé entrou na arca e se tornou pregoeiro da justiça. Ele foi batizado. Olha aqui, ó, 1 Pedro 3, houve batismo naquela água. Olha aqui, verso 20. Em quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então houve salvação pela água. Noé foi batizado nas águas. Verso 21, que também como uma verdadeira figura vos salva, porque aquela passagem pelo dilúvio foi batismo. Noé foi batizado. Então o batismo é morte. O batismo é morte. Eu posso ser batizado. O Fabrício queria saber sobre o batismo na nuvem. Agora não é hora. Ele vai também pregar outra, né? Nós vamos falar sobre o batismo. Já falei, o pessoal abre os ícones, mas agora estão todos loucos para saber o que é batismo na morte. Aliás, dos mortos. Lucas 12, 50. Abra lá. Agora vem o mistério. Atenção, você que me assiste. Não perca para depois não falar que não aprendeu. Lucas. De graça, você não está pagando isso aqui, não. É de graça. É de graça, viu? Tem gente que cobra para ensinar as coisas.
Pastor Lenilton não vive disso, graças a Deus. Lucas 12, 50 diz o seguinte, olha o que Jesus fala. Olha o mistério, pastor Milton. Jesus falou assim, verso 50, importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Mas Jesus tinha sido batizado em Lucas 3, em Mateus 4, Jesus já tinha sido batizado, mas ele fala em Lucas 12, eu me angustio porque me importa passar por um batismo, eu preciso ser batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Que batismo é esse que Jesus tinha que passar por ele? Que batismo é esse? Marcos capítulo 10, abra lá. Quiser mistério, terça-feira à noite. Quiser o dia comum, abra lá em canal 7, 11 horas da noite. Fala que eu te escuto. Aí você ouve o que você quer escutar. Aqui você ouve o que Deus quer falar. Aí fora você ouve muitas vezes o que você quer escutar. Faça coach e você vai ouvir como agradar as pessoas. Venha na palavra aqui, você vai aprender a agradar a Deus. Porque o coach te ensina a agradar a si mesmo e aos outros. A palavra de Deus faz você agradar ao Pai e não agradar a si mesmo. Porque nem Cristo se agradou a si mesmo. Hoje o cristão ele quer viver como um reizinho. Eu vou na igreja e Jesus tem que me curar de tudo. Só que a Bíblia fala que os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Pastor, você está indo contra a moda do momento. Não me interessa. Eu falo o que Deus manda falar, pastora Sara, e glória a Deus por isso. Abra lá então em Marcos capítulo 10, verso 38. Mas Jesus disse, porque houve um problema. Tiago e João eram o quê? Irmãos, vocês sabem disso, né? E eles eram os filhos de Zebedeu. Zebedeu era um cara bem respeitado, e a mãe tinha amizade com Jesus. Aí a mãe foi lá falar assim, escuta Jesus, posso fazer um pedido? Aí Jesus fala, o que você quer? Quando o senhor for para o céu, na sua glória, eu queria que o senhor pusesse meu filho, um à direita e outro à esquerda. Quero mais nada, Jesus, não precisa mais nada. Aí Jesus falou assim, ao verso 37, e eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à direita, outro à esquerda. Aí Jesus disse, verso 38, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo. Que cálice é esse? Sofrimento. E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Que batismo? A morte. A abnegação. A morte. E eles disseram, podemos, Jesus? Podemos. Aí Jesus falou, em verdade vós bebereis o cálice que eu beber. E Tiago foi decapitado, né? Estevão foi apedrejado. Paulo, pela tradição, foi degolado. E sereis, então, bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas ele já era batizado nas águas, então não se trata de batismo nas águas. É outro batismo que angustiava Jesus. Lucas 12:50. Que batismo é esse? Olha só. E sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Quer dizer, o lugarzinho já está reservado lá em cima, para alguns. Eu acho que Paulo vai ficar mais perto de Jesus que essa dupla aqui, entendeu? Mas Jesus falou, vocês vão ser batizados com o que eu sou batizado. Vocês vão sofrer como eu sofro por vocês. Lá em Romanos diz que Jesus morreu por toda a humanidade, sendo nós ainda pecadores. Ele sofreu um batismo no madeiro. No madeiro ele foi morto, ele foi batizado no madeiro. Ser batizado é sofrer por aqueles que são perdidos. O que é se batizar pelo morto, pastor? Vou entregar. É sofrer
por aqueles que estão mortos neste mundo, em delitos e pecados. É renunciar à minha vida. É gostoso ficar em casa sem televisão, é gostoso tomando suco em casa, é gostoso passear, mas você está lá, que nem o Cleus, todo dia ele paga um preço, sendo batizado no morro. Como? Está chovendo, ele está lá orando. Está lá, está garoando, ele está orando. Ele está sendo batizado, ele está morrendo a cada dia por aqueles que precisam ser salvos, que são os mortos desse mundo. 1 Coríntios, capítulo 15, abra lá. Olha aí, ó. Agora vocês estão entendendo. Então, simples a explicação. Essa é boa, hein? Você nunca ouviu isso, né, Milton? Nunca nem eu ouvi também. Ó. Olha aqui, verso 29. O assunto de 1 Coríntios 15 é ressurreição. Volta ou não volta? A pessoa morreu, ela vai voltar ou não? Ressuscitar é vamos ressuscitar, quer dizer, voltar a viver. Né? As pessoas que morreram vão voltar a viver. Agora, se eu pago a minha vida pelos outros, dou a minha vida pelos outros, será que eu não vou ressuscitar? E nem ele, olha aqui, ó. De outra maneira, que farão? Ou seja, o que sucede aos que se batizam pelas pessoas do mundo? Ou que sofrem pelas pessoas do mundo, se os mortos não ressuscitam? Por que se batizam então? Por que eu vou morrer pelos outros se ninguém vai voltar? É isso que significa isso. O que farão os que se batizam pelos mortos, se os mortos não voltam? Perceberam? Entendeu, Armando? Então olha só, em 1 Coríntios 15, 18. Olha aqui, ó. Porque se, olha, verso 17, verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, verso 17, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, não adiantou nada. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, se não há ressurreição. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quer dizer, o problema não está viver aqui, é lá. E para viver lá, eu tenho que crer que vale a pena morrer pelas pessoas, gastar o tempo com as pessoas, viver pelos outros, porque isso faz com que você seja batizado que nem foram os apóstolos, que nem os mártires, que gastaram a sua vida pelos que são do mundo, pelos mortos. Gasta a vida pelos mortos. Que nem aquele marinheiro que estava pregando para um amigo num bote, estava no navio, o navio estava pegando fogo. Isso aconteceu, é verídico. Década de 40, sei lá quando, que aconteceu isso, começo do século passado. O crente pregando para o outro marinheiro terrível, beberrão, malandro de cais, de tudo. E viu, mas era amigo do crente. E o crente vai para Jesus, um dia, para com isso e tal. O que aconteceu? Pegou fogo o navio e havia só um lugar no bote. E os dois ficaram ali, vai ou não vai, um vai o outro. Aí o marinheiro falou assim, o mal, falou, não, você vai. Você merece. Foi sorteado o crente. Aí o crente falou, não, eu vou te dar essa. Não, você foi sorteado. Você vai, eu não mereço, sou um pilantra. Ele falou, não, você merece. Eu não preciso mais, eu sou de Jesus. Não, você que vai. Aí puseram o crente. No que o crente estava descendo, ele falou, então me ajuda. Pegou o braço do outro marinheiro para descer, puxou ele para o bote e subiu no barco. Aí o do mundão desceu no bote e falou, mas como você? Falou, não, você pode ir, porque eu estou com o meu Senhor. E morreu queimado, afundou o navio e tal. E o marinheiro ficou com aquilo. Falou, não é possível. O cara deu a vida por mim. Deu a vida por mim. Voltou para a terra, se converteu. Foi conhecer esse Jesus. Quis conhecer esse Cristo. O que aconteceu com aquele marinheiro crente que morreu? Ele foi batizado. Ele foi batizado pelo morto que se converteu. Isso é batismo. Hebreus, capítulo 11. Estou acabando. Abra lá em Hebreus, capítulo 11. Olha só. Hoje os crentes não querem saber disso. Não vocês são santos. Mas aí fora, eles querem comamos e bebamos que amanhã morreremos. O cristianismo do século XXI é o cristianismo da mornidão. Ai, pastor, nada de sofrimento, não é assim. Glória. Tudo bem. Hebreus capítulo 11 diz assim, ó. Olha aqui, ó.
Verso 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Quem são esses? Os cristãos que suportaram, foram batizados pelos irmãos. Olha aqui, ó. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, olha o vitupério aqui, ó, e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Olha o que era o cristão verdadeiro: sofrimento. Olha aqui, ó. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e das cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, se eles fazendo tudo aquilo, precisam de nós, imagine se nós pisarmos na bola e ficarmos na boa vida. Irmãos, nós não sabemos o que é sofrimento. Não sabemos. Sinceridade. O cristão está longe. Lá em Apocalipse, capítulo 6, abra lá. Capítulo 7. Oi. Lá em Capadócia, que eles se escondiam na caverna. As cavernas eram tão profundas, eles ficavam vivendo anos e anos. Eu entrei, não aguentei nem 5 Olha minutos. só, o Luciano é italiano, nascido na Argentina e viveu, criado no Brasil. Ele tem tripla nacionalidade, mas ele conhece a Itália, conhece as regiões ali das catacumbas. Não, Capadócia Na Capadócia, na Turquia. É o leste da Turquia. Isso, perto de Éfeso, aquela região. Os cristãos Se refugiavam. E hoje tem todas as cavernas são visitadas. Certo. São 10 andares embaixo da terra. Olha. Tem com animais, tudo, mostram tudo como eles viviam. Mas eu entrei para conhecer. Não aguentou ficar lá. Olha aí. Então, olha Eles só. viviam anos e anos, Anos lá, fugindo da perseguição. Da perseguição. A igreja de Esmirna, principalmente, sofreu muito isso aí, essa grande perseguição. Então, queridos, Formigueiro, sabe como formigueiro? formigueiro, olha só. Então aqui, ó, em Apocalipse capítulo 7, olha aqui, ó. E um dos anciãos me falou, verso 13, me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram de grande tribulação. O cristão, para ir para o céu e ser bem colocado lá, ele tem que passar as tribulações. Por isso que em Atos capítulo 14, 22 diz assim: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É Maurício, né? Não, atrás é o... 2 Maurícios. O Maurício falou assim: meu Deus, é fria. Mas é o caminho, Maurício. É o caminho. Cristianismo morno é o cristianismo do século XXI, não é bem assim. Eu estou salvo. Uma vez nós encontramos um diácono desviado, ele estava com charuto na boca, assim, ali na Vila Mariana. Aí o irmão falou assim: mas, querido, o que aconteceu? Você sumiu da igreja? Não, eu estou desviado, mas eu volto. Sou predestinado. Vai nessa. É assim que o século XX é assim. Hoje passou comigo um irmão e me contou o seguinte, que nós estamos falando sobre suicídio infantil. E ele soube de um jovem de 15 anos que foi parar na mão do psicólogo cristão. E o psicólogo descobriu o seguinte: o menino tentou se matar 3 vezes. E perguntou: mas o que está acontecendo? Falou para o garoto. O garoto não sabia que ele era crente. Sabia que ele era um psicólogo. Daí ele abriu o jogo. Falou: meu pai é crente. Falou para o psicólogo. Na igreja ele trata bem as pessoas. Chega em casa, ele bate na minha mãe. Me bate, briga. Eu queria que meu pai fosse 1/10 do que ele é na igreja. Ele sai da igreja, ele tira a máscara. Chega na igreja, ele é paz do Senhor. Irmão, o menino tentou se matar 3 vezes. Subi hoje, agora, à tarde, no consultório. Irmãos, isso chama-se fermento da hipocrisia dentro da igreja. Não vale nada. Não vale nada.
Aquele que está em Cristo deve andar como ele andou, 1 João 2,6. Temos que viver a vida de Jesus, porque senão não adianta nada, né? Olha aqui, ó, verso 9, Apocalipse 6,9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Pronto, a pessoa morre. São os degolados, são os sofridos, são os que se mutilaram, se mortificaram a carne. Esse é o caminho. Não é fácil. Aí Paulo, para acabar esse assunto, em 1 Coríntios capítulo 15, olha o que ele fala, agora você vai entender. Então, os mormons estão fora do reino. Então, não que eu não posso julgar ninguém, mas está errado o que eles pregam. Porque daí a turma fala assim, bom, quando aconteceu alguma coisa, meu irmão se batiza por mim. Fulano se batiza por não sei por quê. Virou uma bagunça. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 15, para encerrar, queridos. Oi. Você se anularia aquele versículo que diz que Sem santidade ninguém virá ao Senhor. Hebreus 12, 14, isso mesmo. Eu já tinha falado isso. Olha aqui, então continuando, olha só. Então, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Verso 29. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também toda hora em perigo? O que está toda hora em perigo? Dando a vida pelos outros. Batismo. Olha. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Está aqui o texto. Então hoje, a turma devia falar assim, não vou comer nem beber em prol do reino de Deus. Não que não possa comer e beber, mas digo, não quero mais viver a curtição deste mundo para abençoar os que estão precisando. É isso que significa ser batizado pelos mortos. Amém? Dar a vida pelas pessoas. Dar a vida para aqueles que não são de Jesus. Porque o mundo passa e as pessoas, quando chegarem em cima, vão falar assim, escuta, você não pregou para mim. Eu era seu vizinho. Eu não sabia que era assim que existia a verdade. Você vinha com uma capa religiosa, ninguém aguenta isso. Vá com amor. Vá com desprendimento. Vá com serviço. E você vai ganhar as almas para Jesus. Isso é ser batizado pelos mortos. Tem um preço. Visita os doentes. Abençoa a todos. A Bíblia fala isso. Abençoai a todos. Né? Abençoai, não amaldiçoeis. Romanos 12 fala isso. Amém, queridos? Isso é ser batizado, morrer a cada dia por Jesus. Batizar-se pelos mortos é dar a vida por aquele que não é de Jesus ainda. Acabou a explicação. Amém? Amém. Só pode fazer isso quem já foi batizado nas águas. Se não é ainda, nasça de novo para uma nova vida com Jesus Cristo. Não vai atrás do exemplo do ladrão, não, hein? Todo mundo pega o exemplo do ladrão. Por quê? Porque a turma não quer saber de compromisso com Deus. Por quê? Porque não se converteram. Então é melhor se converter primeiro. Que nem esses japoneses aqui. Que bem. Japoneses crentes, viu isso que legal? Olha só. Amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus e possa usá-los para salvar os mortos deste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus.